bem? Boa tarde a você que está assistindo o canal do Ricardinho Martins. Você não entrou no vídeo errado, não. Vamos fazer a fusão aqui das lives? É a fusão, ó. É tarde e é manhã e noite que se juntam à tarde. Opa, é a mistura, né? É a mistura aqui no canal do Ricardinho Martins. Viemos até parecidos hoje, né? Nem combinou, né? Nem combinamos. Se combinasse, não dava tão certo. Você pode estar estranhando um pouco esse cenário, ó. Vou até virar para vocês verem onde a gente tá. Beleza, Na hein? Vila Belmiro, porque hoje a gente fala agora, quando acabou de acabar, né? Faz pouco mais de 30 minutos que acabou a coletiva de imprensa do Zé Rafael, a apresentação dele. Ele já estava no Santos há algum tempo. Desde fevereiro. Desde fevereiro, anunciado dia 26 ali, mas a gente vai repercutir muito dessa apresentação do Zé Rafael. Eu sou o Vinícius Sigo. Giovanni Afonso. E você vem com a gente para saber tudo do Santos Futebol Clube. Bom, Giovanni, vamos fazer aqui esse bate-papo, né? Que aí também traz outro modelo de vídeo para o canal do Ricardinho Martins, porque o Zé Rafael apresentado, novo número 6 do Santos, e já falou, acho que respondendo a principal pergunta. Se colocou à disposição de estar na segunda-feira, pelo menos entre os relacionados do Santos. A impressão que me passou claramente é banco. Assim, chance de ser titular praticamente zero ali, porque ele sempre usava a expressão: quem sabe eu fazer a minha estreia, quem sabe eu possa retornar ao Allianz Parque, onde eu fui muito feliz. Então, para aqueles que imaginavam o Zé Rafael como titular, podem esquecer, acredito que é banco. E aí, depender de como tá o jogo, acredito, Santos tá ganhando de 4-0 do Ceará. Talvez não valha a pena colocar o Zé Rafael para desgastar e perder o cara, mas tá um jogo apertado ali, precisa de um cara mais de qualidade, aí sim acredito que o Kleber Xavier vai usá-lo. Eu penso até de maneira diferente. Eu penso que se o Santos tiver com uma ampla vantagem em cima do Ceará, ele opte até por colocar o Zé Rafael, porque vai ser um jogo já teoricamente resolvido, e ele começa a ter esses minutos. Se o jogo estiver mais apertado, muito físico, por se tratar também do gramado sintético, que o Zé Rafael falou na coletiva de apresentação, que quem não costuma jogar no gramado sintético tem um pouco de dificuldades, e ele, depois de muito tempo parado, mesmo jogando quando era atleta do Palmeiras, pode ter esse problema. Eu acho que ele vai ser um jogador de fato para opção, e só o fato dele voltar a ser relacionado, viver esse ambiente com o Santos Futebol Clube agora, eu já vejo que é um grande ganho para essa equipe santista. Até para puxar as nossas sardinhas, vamos repercutir um pouco as nossas perguntas, porque na minha, eu pergunto para o Zé Rafael sobre essa questão do... Estamos sendo mandados embora, não? Tudo certo? Não, tudo então, certo. segue o vídeo. Só vi o clássico. Mas na minha pergunta ao Zé Rafael, eu falo de dois assuntos, assim como você também. Eu pergunto sobre essas recusas que teriam falado do Zé Rafael, que teria acontecido do Zé Rafael ao Santos, e sobre essa pressão de ele chegar e resolver. Porque a gente vê muita gente comentando, até a gente nas nossas análises, que o meio do campo do Santos, da maneira que está hoje, o Zé Rafael chega e joga. Só que se for aquele Zé Rafael que apresentou o futebol no Palmeiras. Eu falei hoje pela manhã, para mim é Zé Rafael e mais um, ou Zé Rafael e mais dois no meio campo. Se ele chegar 100%, ele joga. E aí, justamente por conta dessa esperança que a gente tem nas nossas análises para um setor que não está funcionando do Santos, eu perguntei a ele. E, cara, eu achei que ele foi bem sincero na resposta, porque ele comenta: é sempre bom chegar onde o time está ganhando. E assim, não, ficou subentendido na resposta dele que ele vai estar chegando no pior momento, que é o momento de esperança em cima dele, que vem de uma lesão complicada. E aí, além disso, ele cita os jogadores que tem ali na posição. Então tem Rincon, ele fala do Rincon, do Pituca, do próprio Bom Tempo. Cita o João Schmidt, mas sabendo que ele está machucado. Então são questões que a gente percebe que até para o Zé Rafael pode gerar um pequeno desconforto, essa pressão por resultados iminente, logo nesse começo de trajetória pelo Santos. Sim, sem sombra de dúvidas, porque é um cara que passou por uma lesão na coluna inédita para um atleta de futebol, né? Ele até fala no finalzinho da coletiva que pensou em parar de jogar futebol. Se ele tivesse que conviver com essas dores que são 24 horas, e eu vou falar, viu? Eu tenho um probleminha, não é igual tão sério como o do Zé Rafael, mas eu tenho um pouquinho de dificuldade em relação à coluna e eu sei que é muito chato. Então, para um cara que passou por tudo que passou, ter que chegar para resolver é sempre muito mais complicado, né? Mas eu acho que no contexto que ele chega, Figo, acho que não podia ser diferente, porque veja, olha os nomes que ele citou, né? Tomás Rincon, 37 anos. Pituca, que a gente sabe que vive péssima fase desde o ano passado. Certo. O Bom Tempo, que não é volante, é um jogador mais de ataque que tá fazendo... tá fazendo um segundo homem ali, né? Perfeito. Schmidt, que também o torcedor tá pegando muito no pé. Então, ele chegando... Ele vai chegar para resolver o meio campo do Santos, se ele tiver bem. E claro que é mais complicado você chegar tendo que resolver do que chegar para agregar. Eu cito um exemplo
Por exemplo, o Robinho em 2010. É um cara que chegou para agregar, não chegou para resolver. Eu entendo que teria sido muito diferente pro Robinho se ele tivesse que chegar naquela molecada, ter que carregar nas costas e fazer. Mas não, ali o time estava pronto, 2010 já estava engrenando, chegou o Robinho, ficou melhor ainda. Então, claro que tem toda essa diferença, mas acredito que pela postura dele, até pelo cara que ele foi, eu te comentei antes de começar, né? O Zé Rafael era um cara que eu sempre quis ver no Santos. E que bom que ele chegou agora. Então, ele garantindo que essa cirurgia não vai dar problema para ele, acredito que tem tudo aí para dar um bom caldo e resolver esse meio campo do Santos, viu? Eu acho até, porque foi bastante questionado pro Zé Rafael essa postura de liderança, porque se a gente vê hoje no meio campo, o único jogador que não existe tantas críticas em cima dele, pelo contrário, existe a necessidade de mais minutagem, é o próprio Gabriel Bom Tempo, que era um jogador que na base fazia ali uma espécie de camisa 10, caindo pela direita, às vezes jogou até aberto pela direita, e com o Pedro Caixinha, de maneira acertada, tem grande destaque como segundo homem de meio campo. Só que ele não tem essa capacidade defensiva toda. Ele é um jogador que, pisando na área, levando essa bola para o ataque, tem muita qualidade. Então, por exemplo, se a gente fosse considerando todos os atletas em condições de jogo 100%, eu vejo que você conseguiria montar no meio campo com o Rincon, Zé Rafael e Bom Tempo. Você deixa um homem mais de marcação, que é o Rincon, o Zé Rafael, que tem esse fator da marcação, mas também sabe sair jogando, e o Bom Tempo livra ele um pouco da marcação, joga, e você coloca um cara como o Roleiser, Neymar, ali na frente para ser o camisa 10 que não tem marcação nenhuma. Eu acho que você pode considerar essa formação. Isso daí você protege, né, Figo? Um Neymar e um Soteldo e um Roleiser, que não Sim. são jogadores que voltam tanto para marcar, Exatamente. né? São aqueles jogadores mais técnicos que não voltam. Então, se você formular esse meio campo com 3 caras ali, um primeiro volante que pode ser Rincon, Pituca ou Schmidt, o Zé Rafael, Bom Tempo, pra mim é o ideal pra você jogar com Neymar e Soteldo. Sim, você tem jogadores que vão correr pelos que não vão voltar. Isso. E eu acho que além disso, você tem um Escobar que divide faixa de campo com o Soteldo quando joga para a esquerda, que também já não avança muito. Então você consegue construir um time mais equilibrado dessa forma. Para finalizar esse assunto da minha pergunta e já partir para a sua, ele fala das recusas, né? As recusas, entre aspas, que ele teria dado ao Santos no começo da negociação. Porque um fato que me chamou muita atenção, pessoal, eu tô olhando muito para baixo porque, anotamos as respostas do Zé Rafael e tem mais coisas que vamos falar ao longo do vídeo. Mas na primeira pergunta ele é questionado sobre os bastidores da negociação voltados a ele estar lesionado. E ele fala que foi uma negociação muito rápida. Eu falei, poxa, mas o Santos sondou ele algumas vezes e parece que não tinha ido para frente. E ele falou que não foi bem assim, né? Falou que nesses momentos que o Santos entrou em contato, o primeiro contato foi até no dia do Natal, ele cita, foi possibilidades de negociação, não havia nada fechado entre clubes, era se ele queria ficar na conversa, e ele, segundo o Zé Rafael, quando houve o acerto entre os clubes, com ele foi a parte mais fácil, que ele já tinha se interessado pelo projeto do Santos. E é bom a gente citar isso, né, Giovanni? Porque foi falado bastante quando o Zé Rafael estava vindo para o Santos, tá insistindo 3 vezes no jogador que tá machucado. Então, assim, às vezes a gente cria uma imagem do jogador que talvez não é o que diz na prática, principalmente com essa justificativa do atleta. Insistindo e pagando 15 milhões de reais na contratação do Zé Rafael. Vale lembrar, o Santos está investindo nesse jogador de 31 anos, né? Mas cá entre nós, Figo, excelente pergunta que você fez, mas ele meteu o Miguelation ali, né? Comigo foi mais fácil, porque até tem uma incoerência no que ele falou. Como que uma negociação foi rápida se durou exatamente 2 meses? Porque a gente falou aqui, ele foi sondado pela primeira vez no Natal, dia 25 de dezembro. E anunciado dia 26 de fevereiro. Ou seja, 2 meses Exatamente. aí de negociação. Então já tem essa incoerência. Mas a gente sabe, cobrindo os bastidores, você tem a mesma informação que eu, que ele recusou o Santos 2 vezes. E aí na terceira oportunidade, não sei se por influência do Neymar ou não, ele topou o projeto. Então, assim, essa parte, eu acho que até pegaria mal ele falar que recusou. A gente faz a nossa parte de perguntar e ele responde o que ele quiser, mas essa daí eu vejo que ele meteu um Miguelation, falou pra ficar bem com a torcida, e tem que fazer isso mesmo, né, Figo? Se a gente parar pra pensar tudo o que de pior, tudo de ruim, a gente vai ficar louco nesse meio do futebol, com certeza, né? Então, acho que o torcedor com o Zé Rafael que pode ficar aí com a consciência mais tranquila. Com certeza, e até porque, como a gente falou, existe uma expectativa muito grande do Zé Rafael atuar o mais rápido possível, porque o setor de meio campo hoje tem muitos problemas. Mas antes de seguirmos para a sua pergunta, para dar aquele gosto de quero mais no vídeo, vamos falar também de quem está sempre com a gente, que é o Centro Automotivo Baobá.
O Centro Automotivo Baobá é um grande parceiro do canal do Ricardinho Martins. Eles atendem na rua Xavier Pinheiro 151, na Vila Matias, em Santos. E você chegando lá, você pode ter certeza que vai ter o melhor atendimento, os melhores funcionários, as melhores peças. O Centro Automotivo Baobá estará à sua disposição para resolver o problema do seu automóvel. E cara, se não tinha como ficar melhor, fica, viu? Porque eles podem parcelar em até 21 vezes no cartão de crédito. 21 vezes no cartão de crédito. E atende todas as seguradoras. Então, assim, o Centro Automotivo Baobá é a indicação certeira do canal do Ricardinho Martins para você levar o seu veículo que estiver com algum problema. E se não fosse suficiente, se você chega lá e fala que veio pelo canal, você ainda tem um tratamento diferenciado por todos os funcionários. Então, fica a dica. Centro Automotivo Baobá, Rua Xavier Pinheiro 151, Vila Matias, Santos. E Giovanni, estamos aqui onde é a torcida jovem. Na segunda-feira, a torcida não vai estar aqui. Não. Vai estar no Allianz Parque, no jogo do Santos. E assim, você que está querendo ir no Allianz Parque, que está querendo até curtir no popular Boteco Santista, o canal do Ricardinho Martins também tem promoção para você. Porque você que está nos assistindo, você pode concorrer a um ingresso para o Boteco Santista no Allianz Parque e a um ingresso para o jogo entre Santos e Ceará na próxima segunda-feira, 8 horas da noite. E sabe o que tem que fazer para se inscrever, cara? É simples. É simples. Você tem então, que... se bobear, até eu vou fazer. Se for simples assim, vamos ver. Você tem que ser membro do canal do Ricardinho Martins, que é muito fácil. Embaixo do vídeo vai aparecer a opção de se inscrever e de seja membro. Então você clica ali, o primeiro plano é menos de R$5 e você já faz parte do grupo de WhatsApp do canal. A partir do momento que você é membro do canal do Ricardinho Martins, você tem que entrar em contato no Instagram do nosso querido Rally Rodrigues. Para você que não está familiarizado, é @hrodrigues_tv. Manda que você virou membro e o seu número de WhatsApp. A partir desse momento, você entra no canal de membros do WhatsApp do canal do Ricardinho Martins e a partir disso estará concorrendo ao sorteio que acontece no próximo domingo na live das 9h30 da noite. É fácil e você pode assistir o jogo num conforto, viu, que o só o Boteco Santista tem. Sem dúvida, né? E ali no Allianz Parque é um camarote ainda mais especial, né? Então, pô, rapaziada, torne-se membro aqui do canal do Ricardinho. Figo deu o recado. Você entrando, se tornando membro, se tornou membro, já vai ter aquele selinho bacana, aquela prioridade nas lives. Mandou mensagem pro Rally, entrou no grupo do WhatsApp, já tá participando. Eu torço pra você mesmo que está nos assistindo, para ganhar esse Boteco Santista. Eu tô torcendo para esse cara, sabe o cara que está nos assistindo? Opa, ele vai ganhar, vai ganhar. E assim, é melhor você tentar do que ficar, poxa, e se eu tivesse participado? Então, não peca por não ter participado, e sim, participe que sua chance de ganhar é muito maior. Bom, seguindo falando do vídeo, falando da apresentação do Zé Rafael, seguindo com o vídeo, falando da tua pergunta, né, Giovanni? Porque foi uma pergunta também muito boa. A questão do número, porque é um número diferente da tradição do Santos e também de tudo que envolve o Zé Rafael. Os títulos, né? Exatamente. Sobre o número, foi o famoso, foi o que sobrou, né? O número, ele deixou bem claro que foi o que sobrou, camisa número 6, né? Que normalmente no Santos é utilizada por quartos zagueiros, né? Pelo zagueiro canhoto, no futebol brasileiro por laterais esquerdos, mas ele vai jogar de volante com a camisa 6. E aí ele até brincou, falou que na Europa o 6 é o primeiro volante. Até tem uma galera já brincando, falando, pô, escolheu o 6 porque joga que nem o Xavi. Quem dera jogar que nem o Xavi, viu? Então sobre o número, o famoso que sobrou, ele não quis utilizar aqueles números aleatórios, números altos. O 6 estava disponível, ele pegou. E a outra questão sobre os títulos, que eu acho que gerou uma das melhores respostas da coletiva, porque ele fala que para ser campeão tem que ter alguns sacrifícios, né, Figo? E eu entendo que nos últimos anos, não no último ano, nos últimos anos, jogadores do Santos às vezes parece que não tem o brilho de campeão, sabe? Aquela coisa que você faria tudo por ser campeão. Eu lembro que jogos 2021, o Santos tomou de 4 pro Flamengo, tinha jogador rindo pro Flamengo. O próprio esse ano mesmo, e aqui eu não tenho problema de criticar o Neymar em nenhum momento, o Santos perdeu pro Fluminense, terminou o jogo, o Neymar tava de risadinha com o Thiago Silva e com o Renato Gaúcho, entendeu? Então talvez
Para ser campeão, falta um pouquinho a mais nesse futebol tão competitivo que nós temos, né? E a gente volta no tempo, a gente teve eliminações vergonhosas aqui na Vila. Para o próprio Palmeiras, o Zé Rafael. Tudo bem, pro próprio Palmeiras, mas Vila, eu ia para mais atrás, em competições que o Santos era amplo favorito, por exemplo, Sul-Americana, 2022, perdeu pro Deportivo Táchira precisando de uma vitória simples na Vila. Então, assim, exige uma mudança de postura. E hoje no Santos, diferente de outros anos, você tem atletas que, querendo ou não, já levantaram troféus, já foram campeões em outros times. Antes teve uma época que o único campeão pelo Santos era o Maicon, zagueiro, por exemplo. Então, assim, hoje você tem jogadores com o costume de vencer, acostumados a isso. De cabeça eu lembro aqui o Neymar, obviamente, o Gil. Sim, o Neymar, o Gil, você tem o próprio Zé Rafael que está chegando agora. O Escobar, pelo Fortaleza, também teve os seus títulos, né? Se não me engano, campeão da Copa do Nordeste, quando esteve por lá. Você tem no setor defensivo, o Luan Pérez eu acho que não foi campeão, então, né? Acho que tirando isso, não sei se tem muito mais que isso de cara campeão, se a gente vai no meio campo, o Schmidt era campeão no futebol japonês. Perfeito. Você pega... O Rincon, talvez. O Rincon também, talvez não seja campeão, mas o Rincon a gente não precisa falar que tem essa gana pela vitória, a gente consegue ver isso em campo. A lateral direita, de fato, você não tem ali. Se eu não me engano, até o Léo Godoy tem título, mas aí a gente deixa quieto. Mas você tem que, assim, você percebe que está sendo construído aos poucos uma postura vencedora nesse Santos. Sim, né? E acho que a chegada do Zé Rafael pode ser fundamental. Eu senti ele um pouquinho tímido, assim, sabe? Ele não é aquele cara líderzão, sabe? Que pega, chega, fala. Ele é um cara mais acomedido. Contido, né? Contido, perfeito. Ele é um cara ali mais quietinho. Então, vamos ver, quem sabe só a influência dele lá, talvez ele falando uma palavra ou outra, pode influenciar isso, mas eu gostei. Para ser campeão nesse futebol brasileiro tão competitivo, em que um só é campeão no final do ano, precisa ter sacrifícios. Quem sabe agora, a partir de agora, né? Com o Neymar voltando de lesão, com... As até o Zé Rafael chegando. Essa postura chega e, por que não, imaginar um Santos campeão? Brasileiro, acho que muito difícil, mas uma Copa do Brasil, se classificar como CRB, tá dentro do jogo. E só para também já evitar os comentários no chat, assim, a gente não considera a Série B como um título a ser orgulhado do Santos. Não. Então, assim, vai ter atletas que a gente não citou que tem o título da Série B, mas a gente nem comenta porque, de fato, era a obrigação do ano passado. Título de orgulho torcedor, né? Exatamente. Assim, veja, de 84 a 2002, o Santos ganhou 2 títulos, um em 97 e um em 98. Ganhou até o que seria sul-americano hoje em dia. Então, se até esse o torcedor não considerava na época, imagina uma Série B, né? Não vai ser o que vai... O Santos vive uma fila de 9 anos sem título. Ponto. Série B não conta. Exatamente. Bom, o Zé Rafael ainda falou outras questões, a gente, claro, falou mais das nossas perguntas, porque além de elas terem rendido respostas boas, como bem trouxe o Giovani, até na pergunta sobre a pressão de entrar no time, só faltou ele falou que estava entrando numa fria nesse momento, né? Que ele contextualizou todo o momento como algo que não seria o melhor. Mas eu acho que a gente falou bastante do Zé Rafael, acho que a gente já conseguiu falar sobre uma estreia no Allianz, que ele citou, falamos também das características que ele tem, que a lesão não vai atrapalhar, mas claro, demanda tempo. Falamos da posição, que ele falou que pode jogar em qualquer uma do meio campo, que fica a critério do Kleber Xavier. E eu te faço uma pergunta, Giovani. Falar professor Xavier, não te pegou um pouco na coletiva? Professor Xavier não dá, né? Professor Xavier, chama um cara de Clebão, o Clebão, não dá mais, professor Xavier me pegou bastante. Mas assim, sobre essa questão do posicionamento, até falar um pouquinho sobre isso, né? Ele falou, de fato, sempre todo mundo tá à disposição. A jogar em qualquer posição, onde o técnico achar melhor. O Léo Godoy tá à disposição também de jogar de meia, então dá. Só que assim, ele deixou claro que como armador, como 10, raramente ele vai ser utilizado. Então hoje o Zé Rafael é mais um volante, até volante, do que necessariamente um cara ofensivo ali, né? Até pelos números. A temporada mais artilheira dele foi 13 gols no Bahia. No Palmeiras ele nunca passou de 10 gols por temporada. E se a gente volta no Palmeiras, ele chega no Palmeiras, a gente sabe que o vídeo já tá ficando um pouco maior do que o costume aqui do canal, mas a gente já tá encaminhando porque também. São 2, né? Então exatamente, tem que dobrar o vídeo. Mas até no próprio Palmeiras, ele chega num ano que o Palmeiras contratava muitos camisas 10. Eu cito, o Palmeiras tinha contratado o Zé Rafael, o Palmeiras tinha contratado o Rafael Veiga, o Palmeiras tinha contratado o próprio Lucas Lima. Então ele chega com muita competitividade. E ele só vai se encontrar de fato no Palmeiras em 2020 com a chegada do Luxemburgo. Que aí
volta ele no meio campo, joga ele como segundo homem ali, o Abel Ferreira depois recua mais um pouco para fazer a saída de meio campo com ele. Então assim, de fato foi um jogador que passou por várias posições. Como camisa 10, eu acho que entre tantas versões do Zé Rafael que já se mostraram ser boas, como camisa 10 eu vejo que é a pior deles. Acho que eu não gosto muito do Zé Rafael, tendo essa obrigação de armar o time. Acho que ele no Bahia oscilava bastante, por mais que tenha feito um bom campeonato brasileiro na época. Hoje eu vejo ele mais como esse segundo homem de meio campo, com um cara mais marcador atrás dele, e ele sendo esse cara que chega bem ao ataque e também participa da marcação do Santos. Bom, a gente tinha assunto até para falar da Nova Vila, mas na live de hoje cedo, você já ficou muito bem informado na live com o próprio Giovani e com o Ricardinho sobre a Nova Vila. Eu acho que o assunto do dia, pelo menos até o momento da nossa gravação, é a coletiva do Zé Rafael. Então acho que pagamos muito bem o assunto, né, Giovani? E não é todo dia que a gente faz da torcida jovem. Vamos virar mais uma vez no gramado da Vila Belmiro. E a você que se pergunta, nossa, mas por que vocês não gravaram no gramado? Então, só enquadrar aqui todo mundo direitinho. Fomos informados que não poderia ser feita a gravação no gramado hoje, porque está tendo uma ação promocional envolvendo até o próprio Soteldo. Seria a gravação de um comercial que vai ser gravado ainda, não foi gravado no momento que a gente está aqui, mas que já está sendo preparada para a gravação aqui na Vila Belmiro. Alguma competição que a Venezuela vai participar e o Soteldo vai ser um embaixador dessa competição. Ele não vai jogar, mas vai servir como rosto venezuelano para essa gravação. E tá bastante movimentação, vocês puderam acompanhar aí. Algumas obras, alguns assovios que nos assustam de vez em quando. Parece que é a gente que está já estourando o tempo aqui na torcida, né? Mas eu acho que foi isso. Eu acho que o assunto está muito bem pago do vídeo. Muito obrigado, Giovani. Aqui um vídeo diferente, porque a gente estava pensando, nós dois sentamos lado a lado na coletiva. A coletiva que hoje teve um mecanismo de pergunta diferente, né? Passou embaixo e volta. Foi você, depois eu. Então estamos aqui, o mínimo é a gente trazer esse conteúdo para os nossos inscritos e para quem assiste o canal do Ricardinho Martins, estando nós dois juntos. Então, meu amigo, muito obrigado. Tá feito. Agora, voltamos. Eu volto no final de semana, eu volto no domingo com o vídeo pré-jogo de Santos e Ceará, mas tem o Figão ainda muito aí por vir. Exatamente. Hoje tem sexta-feira. Não, eu volto amanhã. Amanhã volto amanhã com no mais vídeo. um vídeo, perfeito. Então amanhã vídeo do Figão, no domingo vídeo do Giovani Afonso e segunda-feira Santos e Ceará. Perfeito, segunda-feira Santos e Ceará com a live de manhã. Você que está assistindo o canal do Ricardinho Martins, eu até brinco com o Halley nas lives de noite. Cara, a gente está testando todas as formações. Já começamos com live de manhã. Tem shorts no YouTube, 5 horas tem esse vídeo da tarde. E à noite, claro, hoje, por ser sexta-feira, todo mundo tem o direito de sextar, não é mesmo? Então hoje a gente acaba não tendo a live, mas amanhã estou de volta com vídeo para repercutir mais sobre essas notícias Santos Futebol Clube. No domingo o Giovani está de volta com o vídeo pré-jogo e na segunda-feira agenda normal até o jogo contra o Ceará. Você que está nos assistindo, não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário. É muito importante para a divulgação do canal do Ricardinho Martins. E outra coisa, tem a promoção do Seja Membro, hein? Opa! Seja membro do canal, você concorre ao sorteio ao Boteco Santista e também ao ingresso entre Santos e Ceará na próxima segunda-feira no Allianz Parque. E vocês acharam que a gente estava se esquecendo. Mas se tá acabando o vídeo, tem o quê? Música do Luquinha Blue. Então, Luquinha, qual que é o hit de hoje? Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Caralho, da hora, hein? Mais uma vez, o meu time entra em campo, coisa igual eu nunca vi, pra torcida festejar. No futebol, prevalece a tradição, todo time pra vencer, bota em jogo o coração. Nessa alegria, a torcida tem paixão e explode quando a rede balança com emoção. O importante é ver a bola na rede. 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 Mais uma vez,
time entrar em campo, coisa igual eu nunca vi, pra torcida festejar. No futebol prevalece a tradição, todo time pra vencer bota em jogo o coração. Nessa alegria a torcida tem paixão e explode quando a rede balançar com emoção.